Fala pessoal, professor Pedro aqui para o nosso terceiro vídeo da nossa série. Já estamos na terceira semana. E aí, você está aproveitando? Eu quero agradecer a todo mundo que tem entrado no canal recentemente. Esse final de semana a gente ganhou muitos inscritos. Eu estou muito feliz com isso. Obrigado por like, obrigado pelos comentários. Vocês estão me ajudando demais. Lembrando que nós temos um grupo no WhatsApp, que é a maneira mais prática de você poder falar comigo. Lá eu envio nossos vídeos, envio alguns exercícios e também sempre procuro entender e conhecer meus alunos para que eu possa ajudar vocês nos seus objetivos na matemática, assim como eu também tenho os meus objetivos. Fechou? Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Já vai deixando seu like aí, já vai comentando, faz os exercícios, me envia lá, eu quero conhecer vocês. E sem maiores enrolações, então, vamos para o nosso vídeo. Vamos lá. Análise combinatória, a arte de contar. Qual que vai ser a nossa ideia aqui? O que é a análise combinatória? É a matemática de contar, sem precisar listar todas as possibilidades uma por uma. Então, nós vamos automatizar o nosso pensamento sobre possibilidades, ok? Possibilidades, organização de objetos, anagramas, nós vamos estudar isso hoje. Qual que é o objetivo? Nós vamos aprender o que é um princípio adjetivo, um princípio multiplicativo e as permutações, organização dos elementos. A ideia principal, então, para o princípio aditivo é o seguinte: se você tem uma escolha entre a opção A ou uma opção B, e as opções não se misturam, elas não se repetem, elas são diferentes uma da outra, o total de maneiras é a soma das possibilidades de cada uma. Bem simples, bem rápido. Olha esse exemplo. Uma vila tem 2 saídas para o norte e 3 saídas para o sul. De quantas maneiras, né, uma pessoa pode sair dessa vila? A pessoa pode sair pelo norte ou pelo sul. Ela não vai conseguir sair pelo norte e pelo sul ao mesmo tempo. Então, o total disso é quantas possibilidades para o norte, quantas possibilidades para o sul. 3 mais 2, 5 maneiras de sair dessa cidade. Bem simples, bem fácil, mas às vezes a gente acaba esquecendo, né? Como é que funciona isso daí. Vamos ver aqui um exemplinho também. Quantos números inteiros entre 1 e 16 são múltiplos de 3 ou múltiplos de 7? Pessoal, é muito importante você ter na sua cabeça. Essa ideia é simples, mas o princípio aditivo ele funciona para ou, tá? As coisas têm que ser separadas. Então vamos ver aqui. Quais múltiplos de 3 eu tenho entre o número 1 e o 16? Você vai lá e faz a listinha. Nessa hora é importante saber a tabuada. Se não sabe a tabuada, conta nos dedos. Se não sabe a tabuada, imprime uma e usa. Não deixe que não saber a tabuada seja algo que te impeça de entender o nosso curso aqui. Se você precisar de ajuda, de alguma manha, de algum macete, conte comigo, beleza? Então vamos lá. Nós temos o próprio número 3, né, que é 3 vezes 1. Nós temos o 3 vezes 2, o 3 vezes 3, o 3 vezes 4 e o 3 vezes 5. 3 vezes 6 já é 18, passaria do nosso teto. E para o 7? Nós temos aqui 7 vezes 1 e 7 vezes 2. Nós temos dois números, então. Tem alguma sobreposição? Tem algum número que apareceu sendo múltiplo de 3 e apareceu sendo múltiplo de 7? Não. Então, nós podemos usar o nosso princípio aditivo, porque ou os números nessa faixa aí, nesse intervalo, são múltiplos de 3 ou são múltiplos de 7. Essa palavra ou, vou repetir ela 1 milhão de vezes aqui, porque ela é a ideia principal, ok? Então, quantos números inteiros entre 1 e 16 são múltiplos de 3 ou múltiplos de 7? Nós somamos aqui o 5 do 3, 1, 2 do 7. Então, nós temos 7 números que se encaixam nesse nosso perfil. Tranquilo? Fácil? Moleza? Vamos ver depois que eu passar uns exercícios, hein? Agora, princípio multiplicativo. É a regra do E. Aquele lá era o ou, agora isso é E. Se um evento complexo ocorre em etapas sucessivas e independentes, sucessivas, uma atrás da outra, independentes, cada um no seu canto, não se misturam. O número total de maneiras é a multiplicação das possibilidades de cada etapa. Então tá, se você
tem lá um exemplo clássico assim, né? Montando um look. Isso acontece bastante. O pessoal troca para padaria, fala de pão, troca para bezerro, troca para não sei o quê, mas a ideia é sempre a mesma. A Ana tem 3 saias e 4 blusas. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Você está vendo que eles são independentes? Ela tem umas saias e ela tem blusas. De maneira que ela sempre precisa escolher uma saia e uma blusa. Então, como nós temos aqui a regrinha do e, nós vamos utilizar o nosso princípio multiplicativo. Então, nós vamos multiplicar as opções que ela tem de saia pelas opções que ela tem de blusa. Então, nós temos aqui, ó, 3 vezes 4 são 12 maneiras de se vestir diferente. Se você quiser fazer o teste, é super interessante, tá? Você não precisa acreditar no que eu tô falando aqui, não. Você pode pegar e chegar aqui no cantinho. Eu vou fazer isso daqui a pouco. Eu ajeitei ele de uma maneira super legal, que eu vou explicar o que é fatorial para vocês de uma maneira bem interessante. Você pode pegar lá, ó, saia 1, saia 2, saia 3, blusa 1. Quantos que era mesmo de cada um? Era 3 ou 4? 4 blusas. Então, ó, blusa 1, blusa 2, blusa 3 e blusa 4. Você pode ir tentando se arranjar aqui. Pega. Eu vou usar a saia 1 com a blusa 1. Então, ó, uma opção. Eu vou usar a saia 2 com a blusa 2. 2 opções. Saia 1 com a blusa 3. 3 opções. Saia 1 com a blusa 4. 4 opções. Tá vendo? Você pode ir fazendo esse arranjo aqui. Aí você pega a saia 2. Tá, pá, até bater o máximo, até você ver que não tem mais possibilidades. E aí no fim você vai ver que você fez 12 linhas dessa. Se quiser testar, é muito interessante para você ir aprendendo. Pessoal, eu risquei aqui embaixo porque era para ser só no próximo slide. Primeiro ver o exemplo, né, do problema, a gente discute um pouco e depois a gente vai ver o método de resolução. Então risquei ali, tá ótimo, depois eu edito ali rapidinho, meu vídeo continua fluido. Então vamos seguindo, ó. Eu tenho quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5? E aí, você tem alguma ideia sobre como resolver isso? Esse é aquele momento do vídeo que eu peço para você dar uma pausa e tentar resolver. Depois você despausa e pega a resposta. Combinado? Isso daí vai agregar muito se você fizer. Então vamos ver aqui, ó. Primeira decisão, ó. Primeiro de tudo, a gente tem que perceber que tipo de princípio nós vamos usar. Se é E ou se é O, ok? Aqui no caso é E, porque nós temos o número 1, E, o número 2, E, o número 3, E, o número 4, E, o número 5. Nós podemos usar todas essas opções. E eles são distintos. Por isso que essa palavra está aqui, ó, em destaque, distintos, né? Eles são diferentes, e claro, o número 1 é diferente do 2, do 3, do 4, do 5, ok? Então vamos analisar. Eu quero 3 algarismos. Então, eu vou ter um que represente a unidade, um que representa a dezena e um que representa a centena. Eu vou começar escrevendo, por exemplo, o número 1 aqui. Número 1. Mas poderia ser outro número? Com certeza. Poderia ser o número 2, sem problema. Mas poderia ser, por exemplo, o número 3? Sem problemas. Vocês já entenderam onde eu quero chegar? Quantas opções eu tenho aqui para minha centena? Eu tenho 5 opções. Ou o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. 5 opções. E aí, se eu já escolhi o 1 para cá, por exemplo, quantas opções sobraram aqui para minha dezena? Agora eu tenho o 2, o 3, o 4 e o 5. Agora, então, eu teria 4 opções para a minha dezena. Tá parecendo raspadinho isso daqui. Eu gostei, dá um mistério, dá um mistério. Gostei desse negócio de raspadinho. Então, me sobram 4 opções para dezena. Analogamente, se eu já escolhi um número lá para minha dezena, quantos sobraram para minha unidade? Sobraram 3 opções, ok? Então, utilizando o nosso princípio multiplicativo, o total que nós temos de
possibilidades para arranjar esse número é 5 vezes o 4 vezes o 3, que vai dar um total de 60 números distintos que nós podemos gerar. Achou difícil? Achou complexo? Comenta aí embaixo, hein? Sempre comentando aí, pessoal. Comenta se você conseguiu fazer o exercício antes, comenta as ideias, comenta se você chegou num ponto em que você percebeu que não ia dar futuro, mas com esses comentários, com essa conversa que eu consigo conhecer vocês e melhorar sempre o conteúdo aqui do canal para todo mundo atingir o seu objetivo na matemática. Agora, uma outra ideia. Vocês perceberam que até agora nós estávamos falando sobre opções que não se repetem, né? Elas são totalmente independentes uma da outra. Nós vamos perceber agora, nós vamos aprender agora quando elas se repetem. Quando nós temos duas opções ali que são iguais, principalmente em anagramas. Vamos chegar lá. Permutar. O que é permutar? É simplesmente trocar de ordem, rearranjar um conjunto de objetos. Você tem lá pera, maçã e uva. Aí você faz uva, maçã e pera. Entendeu? Você está rearranjando aquilo dali. É um caso particular do princípio multiplicativo, onde usamos todos os elementos disponíveis. Vamos ver aqui o que nós vamos precisar, o que é fundamental para a gente conseguir entender a permutação. É o fatorial. Você já conhece isso daqui? Você já ouviu falar sobre fatorial? É esse símbolozinho aqui, a gente coloca assim, ó, n fatorial, pode ser 2 fatorial, pode ser 3 fatorial, qualquer número fatorial. Essa exclamaçãozinha do lado que é o fatorial. Mas o que isso significa, Pedro? Em termos matemáticos, você tem um número e você vai multiplicar ele pelos números que vêm antes dele. Isso daqui é para os números naturais, né? Os números inteiros positivos, os números naturais. Então, nós, por exemplo, o que é um 5 fatorial? É o 5 multiplicado pelos anteriores. Olha lá. Quem é anterior? O 4. Quem é anterior ao 4? O 3. Quem é anterior ao 3? O 2. Quem é anterior ao 2? O 1. E o 0? Ah, o 0 não, né? Porque se fosse o 0 ali multiplicando, tinha acabado com a graça. Se o 0 contasse aí, todo número fatorial era 0, né? Então, olha só, os números fatoriais eles crescem bastante, porque o 5 fatorial já dá 120. E o 3 aqui, ó, um outro exemplinho, ó, 3 fatorial é 3, sempre o número que está ali, ó, como fatorial, vezes os anteriores dele. Então, 3 vezes 2, o vezes 1 aqui também, ó, se não tivesse, não fazia diferença, né? Mas é porque é importante para a gente provar outras coisas isso, tá? Então, 3 vezes 2, 6. 3 fatorial, 6. A ideia é bem simples. E aí, por definição, 0 fatorial é igual a 1. Eu não gosto desse negócio de por definição. E eu vou falar para vocês que dar essas aulas de matemática é um barato para mim. Eu sempre aprendo muito fazendo essas aulas. Eu estava lá vivendo a minha vida de matemático e eu tinha aceitado que 0 fatorial era 1. Eu nunca tinha me perguntado por que 0 fatorial era 1. E fazendo essa aula eu fui me perguntar. Eu tive que estudar para fazer essa aula aqui, porque eu não sabia explicar de uma maneira intuitiva por que 0 fatorial era 1. Eu não sabia por que essa ideia funcionava. E aí eu fui buscar e eu vou mostrar para vocês agora a explicação que eu aprendi. Primeiro, vamos entender exatamente o que é o 3 fatorial. Olha só, eu estou representando o 3 fatorial aqui como o rearranjo de 3 cores diferentes. Eu tenho o amarelo, o vermelho e o azul. A primeira possibilidade aqui, eu coloquei aleatoriamente, do jeito que eu queria. Amarelo, vermelho e azul. Olha lá, primeira possibilidade de rearranjo. A segunda possibilidade, amarelo, azul e vermelho. E assim segue, ó. Se você der uma pausa aí no vídeo, você vai perceber que nenhum é igual ao de cima. E quantas maneiras eu consegui organizar isso daqui? 6 maneiras. Olha lá que legal. Então, 3 fatorial é igual a 6. Por quê? Porque se eu tiver 3 objetos distintos, eu consigo organizar eles de 6 maneiras diferentes. Eu espero que essa ideia fique fácil para vocês entenderem. Agora, por exemplo, o 0 fatorial. Aqui. O 0 fatorial. Eu não tenho nenhum objeto.
De quantas maneiras eu consigo organizar esse objeto? Apenas uma maneira, que seria vazio, né? Se eu tenho uma prateleira de mercado com 0 produtos, como que você consegue organizar aquela prateleira? Deixando ela vazia. Então tem uma única maneira de organizar aquela prateleira que não possui nenhum objeto. Que maneira é essa? Deixando ela vazia. E vazio, né? Deixar a prateleira vazia já é uma ação, já é uma maneira de organizar. Então olha só que interessante, 0 fatorial é igual a 1. Nossa, que você achou dessa explicação? Quando eu fui atrás e percebi que eu não sabia e aprendi, eu fiquei muito feliz. Toda vez que eu consigo pegar uma coisa da matemática, que quando eu era mais novo eu fui estudar e falaram para mim: "Ah, é definição, aceita isso daí. Para que você vai querer mexer com isso? A matemática é desse jeito mesmo." E aí eu consigo aprender de uma maneira legal, uma maneira prática, uma maneira que eu consiga passar essa ideia para frente, que faça sentido, eu fico muito feliz. Eu tenho uma tristeza profunda quando eu chego num ponto da matemática e eu percebo que as pessoas não me explicaram a ideia daquilo, elas só mandaram eu aceitar. Que aceitar o quê? Eu quero é aprender. Então, ok. Agora nós vamos trabalhar com a ideia de anagramas. Pessoal, anagrama aparece demais em Olimpíadas da Matemática e também aparece muito em concurso e vestibular, tá? Então vamos prestar bastante atenção aqui que eu vou passar o macete para vocês, que vocês não vão mais esquecer como é que funciona um anagrama. Anagrama é o número de maneiras de arranjar N objetos distintos. A aplicação mais famosa, a ideia principal aqui dos anagramas são o seguinte: todas as palavras que nós podemos formar com as letras de uma palavra, mesmo que não façam sentido. Então você tem lá a palavra pai, você tem que reorganizar ela no máximo de maneiras possíveis. Vamos ver como é que isso funciona. Olha aqui que interessante. Nós vamos usar o nosso fatorial. Quantos anagramas podemos formar com a palavra pai? Primeiro de tudo, nós temos que ver quantas letras distintas, ou seja, diferentes. Quando forem iguais, eu vou mostrar nos slides de baixo. Distintas. Nós temos o P, o A e o I. Então, nós temos aqui que arranjá-las em 3 posições. Mas arranjar em 3 posições, nós acabamos de ver que é o quê? 3 fatorial. Então, pelo princípio multiplicativo, nós vamos ter 3 fatorial, que é 6. Nós temos 6 maneiras diferentes de organizar a palavra pai, mesmo que elas não façam sentido. Olha lá, pai, pia, aqui tudo bem, mas a pi, aipe, ipa e ape, aí já não faz sentido, né? Até beleza? Vocês conseguiram entender? A ideia é simples, principalmente quando as letras não se repetem. Fica um pouquinho complicado quando as letras se repetem, mas também é mamão. Quando nós temos objetos repetidos, algumas permutações ficam idênticas, como por exemplo, a palavra arara. Se nós trocarmos o A de lugar aqui, a palavra não muda, né? Esse primeiro A aqui, o segundo A e o terceiro A. Se eu inverter essa ordem aqui, a palavra fica a mesma, não tem diferença, né? Mas aí nós temos como corrigir essa contagem dupla. Nós vamos usar a divisão, ok, pelo fatorial da repetição. Vai aparecer uma fórmula aqui agora que vai espantar vocês, mas não precisa ficar com medo. É só difícil na escrita, na prática é fácil, beleza? Então, a definição matemática aqui para gente. O número de permutações de N objetos, onde um elemento se repete alfa vezes, outro beta vezes, e assim por diante é esse monstro aqui. Mas não precisa ficar com medo não, tá bom? Não precisa ficar com medo, é mais fácil do que parece. Quantos anagramas tem a palavra ovo? Quantas letras a palavra ovo tem? 3 letras. Então, o nosso fatorial aqui, ó, 3 fatorial.
Mas nós temos repetições na palavra ovo. Nós temos o O que se repete duas vezes. Então, se repetiu duas vezes, vai ser 2 fatorial. Pela nossa fórmula lá, nosso jeito de organizar, nós pegamos o total de possibilidades, o total de letras e dividimos pelas repetições. Então, nós vamos ter 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Olha lá, 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6, dividido por 2, 3. Então, nós só temos 3 maneiras distintas de organizar um anagrama com a palavra ovo. E seria o próprio ovo, o ouve e o voo, tá? Agora, para aquele exemplo anterior que nós tínhamos da arara. Quantas letras nós temos? 5 letras, ou seja, então, 5 fatorial. Agora, as repetições. A palavra a se repete 3 vezes e a palavra r se repete 2 vezes. Então, para o a, nós temos 3 fatorial e para o r, nós temos 2 fatorial, ok? E olha só como é que vai ficar aqui. Vou dar um zoom para a gente poder enxergar melhor. Sempre na parte de cima da nossa fração, nós vamos ter o total de letras. Olha lá, o nosso 5 fatorial. E aqui embaixo, nós vamos multiplicar as repetições. Como 3 fatorial é 6 e 2 fatorial é 2, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, nós temos aqui, então, 120 dividido por 12. Então, nós vamos ter 10 maneiras diferentes de organizar a palavra arara. Maneiras distintas, sem repetições. Ficou fácil de entender? Ficou claro? Comenta aí embaixo, por favor, esse engajamento que a gente está tendo. Nos últimos dias, várias pessoas novas entraram no canal. Eu estou muito feliz com isso. Vocês estão comentando os vídeos. Está me deixando super animado para trazer um conteúdo cada vez melhor. Então, para a gente finalizar essa ideia aqui, o princípio aditivo é o ou. Toda vez que for uma coisa ou outra coisa, nós somamos as possibilidades de caso que se exclui, ok? Então, por exemplo, eu posso sair da cidade pelo norte ou eu posso sair da cidade pelo sul. Não tem como eu sair da cidade pelo norte e pelo sul ao mesmo tempo, beleza? O princípio multiplicativo é o nosso e. Você vai multiplicar as possibilidades de etapas de um processo. Então, eu tenho 5 sabores de sorvete e 3 opções de casquinha. Você tá vendo? Eu tenho que escolher um sorvete e uma casquinha. Os dois se complementam, os dois vão juntos. É o e. Aí nós vamos multiplicar essas possibilidades. Nós temos a permutação simples, que vai ser o nosso fatorial. É a maneira que nós temos de arranjar tantos itens. Eu tenho lá... deixa eu pensar no exemplo aqui fácil. Eu tenho 3 whey proteins diferentes lá. Quantas maneiras eu consigo organizar eles na minha prateleira, beleza? Sem fazer repetição. Agora, permutação com repetição. Aí já é a nossa formulazinha lá. Nós vamos usar para arranjar itens quando alguns são idênticos. E então nós vamos pegar o fatorial da parte de cima da nossa equação. Vai ser o total de possibilidades, igual lá da permutação simples. A parte de cima aqui é a permutação simples. E ele vai ser dividido pelo quê? Pelo fatorial das repetições. Então, se eu tenho, lembre lá do exemplo, vou até voltar aqui, por exemplo, da arara. Eu tenho 5 letras, então 5 fatorial, olha o 5 fatorial ali. E a palavra a se repete 3 vezes, olha o meu 3 fatorial aqui. E ele vai multiplicar a outra repetição, que é o R, que se repete 2 vezes. Então, ó, nós temos 5 letras, 5 fatoriais. O A se repete 3 vezes, 3 fatorial. E o R se repete 2 vezes, 2 fatorial. Nossa fórmula fica 5 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Só fazer continha de multiplicação. Se você tiver com dificuldade nessa parte, me manda mensagem que eu te ajudo. E aí você obtém sua resposta. Agora a pergunta de ouro é: eu estou escolhendo entre grupos, eu estou escolhendo ou, eu estou seguindo etapas, eu estou fazendo e, ou eu estou apenas trocando tudo de ordem?
Essa é a pergunta de ouro para você usar esses conhecimentos daqui, ok? Esse slidezinho vai ficando por aqui, mas não acabou, porque eu vou trazer agora umas questões para vocês poderem me responder, para vocês ficarem pensando um pouco. Fechou? Olha esse exercício aqui que interessante. A figura ao lado é formada por 3 quadrados. De quantas maneiras podemos pintá-la usando as cores amarelo, azul e vermelho, de modo que quadrados vizinhos, né, com um lado em comum, tenham cores diferentes? Esse é o momento do vídeo que você pausa. Se você quiser pegar lápis de cor, se você quiser escrever, abreviar, se você quiser perguntar para o seu vizinho, é a hora que você tem para aprender. A matemática a gente só aprende fazendo, ok? Pausa aí, que eu vou entregar o ouro, hein? Vamos pensar. Para o quadrado A, quantas opções de cores nós temos? E depois que eu pintar o quadrado A, quantas opções de cor eu vou poder usar no quadrado B? E depois de pintar o quadrado C, quantas opções de cores eu posso usar nele? E aí, já obteve? Já sacou? Já pegou a manha? Então, para o quadrado A, óbvio, eu posso pintar ele com 3 cores. E não tem restrição, ele não tem um vizinho ali, né? Ele é o primeiro. Eu posso pintar ele de azul, amarelo, vermelho, do jeito que eu quiser. E agora para o quadrado B? Ele não pode repetir a mesma cor do quadrado A. Então sobra quantas cores? Para ele, sobram 2 cores. Se, por exemplo, eu pintei de azul o quadrado A, eu não posso pintar de azul o quadrado B. Eles são diferentes, né? Os vizinhos são diferentes. Então só me sobra o amarelo e o vermelho. 2 opções. E agora, para o quadrado C, quantas opções eu vou ter? Será que é uma opção só? Não. No quadrado C eu também vou ter 2 opções, porque a mesma cor que eu pintei o quadrado A, eu poderia pintar o quadrado C, né? Não ia repetir, não ia ficar errado na minha pergunta. Então aqui nós formamos que nós temos 3 opções para o quadrado A, 2 para o quadrado B e 2 para o quadrado C. E isso dá no total de 12 maneiras diferentes de pintar esse quadrado. Se você quiser, a gente pode pintar esse quadradinho aí também, não tem problema. A gente vai fazendo aqui, vai desenrolando. Estamos indo para a parte final do nosso vídeo, então vamos finalizar com o exercício, né? E é isso que faz a gente construir nosso conhecimento matemático. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra matemática? Aquela mesma história de sempre. Pausa o vídeo, tenta fazer, depois você volta para pegar a resposta. Vamos pensar aqui, pessoal. A palavra matemática possui repetição? Pô, claro que possui, né? Olha aqui, o A aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O M aparece aqui, deixa eu botar uma corzinha diferente. O M aparece aqui. E o T? O T também, ó. O T aparece aqui. Mais alguma repetição? Não. Vamos usar aquelas nossas ideias anteriores, então. Primeiro de tudo, quantas letras nós vamos ter na palavra matemática? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Então, olha só, 10 fatorial. Vocês lembram que eu falei que o fatorial cresce rápido? Esse 10 fatorial vai dar um número bem grande. E agora as nossas repetições. Tanto faz o nome que você chamar das repetições, tá? Eu posso chamar minha repetição aqui, ó, de A fatorial. Pronto. Quantas vezes o A aparece? 1, 2, 3. Então, ó, 3 fatorial. Quantas vezes o M aparece? Vou chamar de M fatorial. Aparece 1, 2 vezes. Então, 2 fatorial. E o T aparece 2 vezes. Então, peraí, faltou um. Aí, agora o T fatorial, ele aparece 2 vezes. Então, 2 fatorial. Usando aquela nossa formulazinha que a gente já tinha visto, né? Então, as probabilidades que nós vamos ter aqui vai ser a quantidade de letras dividido pela multiplicação dos fatoriais que se repetem. Só para a gente adiantar o nosso vídeo aqui, não ficar perdendo muito tempo fazendo as contas,
eu já trouxe aqui pra gente bem ajeitadinho, tá? Mas você pode perceber que tá exatamente do jeito que a gente arranjou no slide anterior. O 10 fatorial vai dar 3.628.800. O 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6 e 2 de novo. Então, nós temos 3.628.800 dividido por 24, num total de 151.200. Então, existem 151.200 maneiras de nós resolvermos este anagrama. Rapaz, imagina se tivesse que fazer isso na mão, hein? Ainda bem que existe essa máquina de automatizar aqui pra gente. Eu gosto de enxergar a matemática muitas vezes como uma máquina de automatização dos nossos pensamentos. Imagina, 151.200 possibilidades. Eu já passei mal só de pensar. E pra gente finalizar o nosso vídeo aqui, esse probleminha eu vou deixar para vocês me responderem no comentário. Não vou entregar o ouro, apesar que vocês já viram ali que teve um framezinho que apareceu. Se ficar na dúvida demais, você volta lá, tenta dar uma pausinha, ver algumas dicas, tá bom? De quantas maneiras diferentes 5 amigos podem sentar-se em um banco de 5 lugares para tirar uma foto? E aí, você vai contar um por um ou você vai usar essa ferramenta da matemática para resolver? De qualquer uma das duas maneiras, eu fico aguardando a resposta de vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. E eu também quero agradecer a todo mundo que está chegando aí no canal. Obrigado, pessoal. Eu estou muito feliz com tudo isso. E eu espero que a gente consiga desenvolver muitas coisas legais na matemática aqui. Juntos, nós vamos obter muitas vitórias com a matemática do nosso lado. Ok? Obrigado, tenha um bom dia e até a próxima.